acabei de comer, fiz o meu almoço e já tô com fome. Não é possível. Por que eu sinto essa fome exagerada? Você já deve ter feito essa pergunta várias vezes, não é? Eu vou te explicar o real motivo de você estar sentindo tanta fome e em curto período. Meu nome é Eliane Alves, eu sou nutricionista especializada em emagrecimento feminino e antes de começar esse assunto, que eu tenho certeza que você vai gostar, não esqueça de apertar aí, dar o seu like e se inscrever no canal para você ter mais conteúdo, porque eu vou trazer muita coisa aqui para você. Então vamos lá! Eu quero te dizer que sentir fome o tempo todo, mesmo depois de você comer, nem sempre é gula ou é um exagero. Isso já vai começar a te aliviar. Existem diversos fatores hormonais, nutricionais ou até emocionais que podem ser a causa do tamanho do seu apetite. A fome, ela é uma sensação fisiológica que o organismo produz quando ele precisa de energia e também de nutrientes. O nosso estômago, quando ele está vazio, ele libera um hormônio chamado grelina, que age diretamente no seu cérebro e ativa a sensação de fome. Agora, se você sente fome e não tem aquela saciedade plena de você se sentir satisfeito quando você almoça ou você faz uma refeição, isso pode estar relacionado à resistência à leptina, que é um outro hormônio relacionado com a saciedade. Ele é produzido pelo nosso tecido adiposo. Quando você se alimenta, os níveis de leptina e insulina, eles agem assim juntinhos. Eles vão aumentando e isso vai sinalizar ao seu cérebro que tem energia entrando. E assim que suas células estiverem abastecidas, ele vai sinalizar que é hora de você parar de comer. É um mecanismo muito bem feito. Esse processo ele leva em torno de 20 minutos para tudo isso acontecer. Ou seja, se você come rápido demais, você acaba comendo muito mais. Por quê? Porque não tem tempo que chegue essa sinalização ao seu cérebro. Tudo fica muito rápido, demora para poder chegar até lá, a comida chegar no seu estômago e levar essa informação. Então, se a leptina demora em torno de 20 minutos para iniciar essa sinalização, o primeiro passo que você precisa fazer é comer devagar e ter atenção plena naquilo que você está comendo. Então você precisa ter aquela sensação de saciedade comendo devagar para poder ter toda essa informação. E isso pode descontrolar o seu nível hormonal. E também existem alimentos que ajudam a manter esse maior nível de saciedade por mais tempo. Os alimentos ricos em fibras solúveis, como arroz integral, vegetais, aveia, esses alimentos eles fazem com que a sua digestão e absorção ocorre lentamente, liberando a insulina devagar e, consequentemente, gerando maior saciedade. Outros fatores que estão associados à fome, a gente chama de fome emocional. Muitas vezes, devido à rotina estressante e cansativa, muitas pessoas procuram bem-estar na comida, principalmente calórica e gordurosa, devido ao nível de palatabilidade ser muito maior. A fome emocional, ela não é um transtorno, tá bom? Mas sim um comer transtornado que tem um fundo comportamental. Ela é uma forma de procurar na comida sensações agradáveis, como se livrar de sentimentos ruins e buscar alívio e conforto. Então, se você sente essas sensações como comer por alguma comemoração ou forma de recompensa, se você não consegue controlar o impulso de comer, se você tem fome repentina diante de alguma situação difícil, ou se você come sem ter aquela fome física, que é aquela vontade de comer, mas com o estômago roncando, tá? Ou então se você tem aquela vontade de comer alimentos específicos, é uma fome emocional. Ela aparece de repente, enquanto a fome fisiológica, ela surge gradualmente. Você vai sentindo aquela fominha, vai passando mais uma hora, você sente uma fome maior e aí vai aumentando. Normalmente, o alimento emocional é de um tipo específico, ele conforta, o seu consumo é urgente, não sendo possível de você esperar, você quer aquilo ali na hora. Agora,
se o impulso de comer for desencadeado por essa fome emocional, se você se distrai com alguma atividade prazerosa, essa vontade, esse impulso, ele pode desaparecer. Se for desencadeado pela fome fisiológica, ele não vai desaparecer. Ela só vai desaparecer quando você come e você não escolhe o alimento específico. Você come o que estiver ao seu alcance, porque você está sentindo fome. O emocional não, você come aquele alimento que você está com vontade de comer. Se você come por emoção, muitas vezes não consegue parar de comer, não é? Mesmo se você já estiver saciado com aquela sensação de cheio, esse é um dos sintomas clássicos do comer emocional. E esse comer causa sensações de culpa e frustração. Ele é o primeiro sintoma de quando você não consegue ter um resultado no emagrecimento. Quando você ingere pela fome fisiológica, você não tem essa sensação negativa. Você se sente bem, logo assim que come. A fome emocional, ela não é uma compulsão alimentar, mas pode sim ser um sintoma ou um gatilho para disparar um episódio compulsivo. Então você tem aquela vontade, você vai ficar desesperado atrás daquele alimento. Se você está com vontade de comer um pão doce, você vai em qualquer lugar procurar esse pão doce para comer. Então vamos agora entender como melhorar essa sensação de fome, seja ela no desequilíbrio hormonal ou também no desequilíbrio comportamental. E para você evitar essa fome desacerbada e que te incomoda bastante, até porque você sente que algo está fora do normal, você tem essa sensação e precisa de alguma maneira parar com essa vontade de comer o tempo inteiro. Então você sabe que algo não está bem. O primeiro passo que eu vou indicar para vocês é comer devagar. O comer devagar faz com que dê tempo de você sentir aquela sensação de saciedade. E isso faz com que sinais cheguem até ao cérebro, indicando que o seu estômago está cheio e que o momento de parar de comer é agora. Sentiu essa sensação? O seu cérebro já vai te dizer que você já está na hora de parar. Isso se chama saciedade. O segundo passo é você fracionar as refeições. O controle da fome está muito associado a hábitos alimentares. É como se você estivesse ensinando o seu cérebro o momento certo de se alimentar. A gente precisa ensinar ele. É importante, nesse momento, você comer pelo menos de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, para que você ensine todo o seu corpo a diferenciar a fome daquela vontade de comer. Se você não tem hábito de tomar café da manhã, nesse momento é importante dar uma atenção para esse café da manhã mais completo, como por exemplo você comer mais proteína, porque a proteína ela aumenta os níveis plasmáticos de grelina, que é o hormônio da saciedade. Então ele ajuda você a não ter fome em pequenos períodos. E isso faz com que você vá adaptando, o seu cérebro, que na chegada de qualquer alimento você já se sinta saciado. É importante a gente ter o equilíbrio desses dois hormônios, um da saciedade e o outro da fome. O terceiro passo é o controle do comportamento alimentar. Evitar restrição muito severa, ficar grande período em jejum. Então, uma pessoa que possui fome excessiva não é adequado fazer o uso do protocolo de jejum intermitente. Por quê? Porque o corpo ele precisa se adaptar com o controle da fome. Então, não é recomendado de jeito nenhum essa técnica nesse período. Depois que você adaptar o seu corpo, aí sim você entra com essa técnica. Consumir alimentos fonte de triptofano. O triptofano ele é um precursor de serotonina, como grão de bico, lentilha, cereais, magnésio, folhas verdes escuras, o chocolate. É importante que ele esteja acima de 70% cacau, para que auxilie na melhora da sensação do seu bem-estar. Então ele é rico em triptofano. Usar técnicas de relaxamento, como yoga, respiração, meditação, principalmente no horário da manhã. 20 minutinhos já vai te ajudar a manter o equilíbrio a nível comportamental e auxilia também no controle de um outro hormônio que é o cortisol. Atividade física regular, manter a rotina de atividade física é importante
para a liberação dos hormônios do prazer, como serotonina, dopamina, endorfinas. E também de grande importância o sono adequado. A falta de sono acomete o hormônio melatonina. Ele é um hormônio conhecido há tempos por seu papel na regulação do nosso sono. Mas hoje sabe-se que ele também exerce uma função, uma ação fundamental no controle da fome, no acúmulo de gordura e no consumo de energia. Já foi comprovado por diversos estudos que a variação dos níveis de melatonina ao longo do seu dia afeta o consumo e o gasto de energia, alterando assim o chamado balanço energético. Aquilo que a gente fala, você gasta mais, você come menos e aí você tem esse desequilíbrio. E um dos estudos até apontou que aqueles que não produzem melatonina apresentam distúrbios associados à obesidade, como comer mais e também fora da hora. E como consequência disso tudo, você acaba obtendo níveis mais elevados de açúcar e de gordura no sangue e o menor gasto de energia. É quando a gente fala que o nosso metabolismo está lento. Então, quando os níveis de melatonina estão muito baixos, o cérebro ele deixa de perceber a saciedade, o que leva a um aumento do apetite e os famosos lanchinhos fora da hora ao longo do dia, aquelas beliscadas que você dá. Então, isso está muito associado ao desequilíbrio hormonal. Esses estudos, eles apontam também que na deficiência ou a ausência da melatonina, o corpo ele produz mais hormônios que induzem a fome, que vai te dar mais fome. Então, para você ter uma boa produção de melatonina naturalmente, não é aquela melatonina que a gente toma, e sim o que o corpo produz, é preciso respeitar o seu padrão de sono, chamado de ciclo circadiano. A gente vai ter vídeos que vai te ensinar a você usar o ciclo circadiano a seu favor. O sono ele deve ser reparador. Se você acorda cansado, é porque alguma coisa está errada. O uso de melatonina ele é indicado para pacientes que sofrem de insônia. Quando a gente vê que não está dando naturalmente, a gente faz a suplementação. Esse hormônio ele ajuda muito o corpo a ajustar o seu relógio biológico, ou seja, regula o sono durante a noite, a disposição quando você levanta e o controle do apetite durante o dia. Ele é maravilhoso e é muito importante no nosso controle hormonal. Então, são tantos fatores que estão associados àquela fome exagerada que você pode estar sentindo, não é? Mas, se você entender qual desses fatores estão mais próximos de você e fazer o uso correto dos alimentos e mudar comportamento de estilo de vida, eu tenho certeza que você vai adaptar o seu corpo bem rapidinho, você vai conseguir controlar os níveis hormonais, equilibrar os níveis hormonais e não irá sentir mais essa fome exacerbada. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, um grande beijo e até o próximo vídeo.